A figura de Jesus Cristo é central para bilhões de pessoas. Mas, além da fé, será que existem evidências históricas de sua existência? A figura de Jesus Cristo é central para bilhões de pessoas em todo o mundo. Muitos o reconhecem como Filho de Deus. Mas, além da fé, será que há evidências históricas de sua existência? Os evangelhos como fonte histórica. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são apenas textos de fé, mas também documentos antigos que preservam tradições, discursos e relatos da vida de Jesus. Escritos poucas décadas após sua morte, eles circularam amplamente entre comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Embora seu objetivo principal seja teológico, eles trazem descrições de lugares, nomes de autoridades, práticas culturais e até detalhes arqueológicos confirmados ao longo dos séculos. Esse enraizamento histórico torna impossível tratá-los como mera invenção. Vários historiadores também mencionam Jesus. Flávio Joséfo. Um dos testemunhos mais famosos vem de Flávio Joséfo, historiador judeu do século I. Em sua obra Antiguidades Judaicas, ele menciona Jesus em 2 passagens. Na primeira, descreve Tiago como irmão de Jesus chamado Cristo. Essa simples frase já reconhece que havia uma figura conhecida como Cristo. Na segunda, Joséfo fala de Jesus como um homem sábio, autor de feitos admiráveis, que conquistou seguidores entre judeus e gentios, foi condenado à cruz sob Pilatos e, mesmo após sua morte, seus discípulos continuaram proclamando que ele estava vivo. Apesar de debates sobre possíveis interpolações cristãs nesse texto, a maioria dos estudiosos concorda que Joséfo realmente mencionou Jesus. Tácito. Outro registro importantíssimo vem de Tácito, considerado um dos maiores historiadores de Roma. Em seus anais, escritos por volta do ano 116 d.C., ele relata que o imperador Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Tácito explica que esse grupo tinha o nome derivado de Cristo, que havia sido executado sob o governo de Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Esse testemunho é valioso porque Tácito não era simpatizante dos cristãos. Pelo contrário, os descreve como pessoas desprezadas. Justamente por isso, sua menção a Cristo é ainda mais significativa, pois não tem motivação religiosa, mas histórica. Plínio. No início do século II, Plínio, o jovem, governador da Bitínia, escreveu uma carta ao imperador Trajano relatando como tratava os cristãos em sua região. Ele descreve que esses seguidores de Cristo se reuniam regularmente antes do amanhecer, cantavam hinos a Cristo como a um Deus e se comprometiam a viver com honestidade. Essa carta confirma que, poucas décadas após a morte de Jesus, já existia uma comunidade sólida, organizada e disposta até mesmo a enfrentar perseguições para manter sua fé. Suetônio. Outro autor romano, Suetônio, em sua obra Vida dos 12 Césares, menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de constantes tumultos ligados a alguém chamado Crestos. Embora haja discussão sobre a grafia, muitos estudiosos entendem que se trata de uma referência a Cristo e as tensões geradas entre judeus que aceitavam Jesus como Messias e os que não aceitavam. Luciano de Samosata. O escritor satírico Luciano de Samosata zombava dos cristãos por sua devoção a um homem crucificado. Mesmo em tom de crítica, confirma a existência dessa comunidade dedicada a Jesus. Mara bar Serapião, o filósofo sírio. Mara bar Serapião fala sobre um rei sábio dos judeus injustamente morto, comparando-o a Sócrates e Pitágoras. Uma clara referência a Jesus. Talo, um autor chamado Talo, no século I, escreveu uma história em que menciona a escuridão que teria ocorrido na época da morte de Jesus. Embora sua obra original tenha se perdido, outros escritores cristãos, como Júlio Africano, citam esse relato, entendendo-o como referência ao fenômeno que acompanhou a crucificação.
Celso, o opositor. Por fim, vale citar Celso, um filósofo do século II que se opunha duramente ao cristianismo. Ele ridicularizava a fé cristã, mas nunca negava a existência de Jesus. Pelo contrário, aceitava como fato que ele viveu, realizou feitos notáveis e foi crucificado. A postura de Celso mostra que até os inimigos do cristianismo reconheciam a historicidade de Cristo, mesmo discordando de sua mensagem. Ao reunir todos esses testemunhos, dos evangelhos, de historiadores judeus, de escritores e governadores romanos, de opositores e até de filósofos, percebemos que a existência de Jesus não é apenas uma questão de fé, mas também de história documentada. Os registros variam em tom, alguns hostis, outros neutros, outros devocionais, mas todos convergem em um ponto. Jesus realmente existiu, impactou seu tempo e deixou uma marca profunda no mundo antigo. Ainda hoje, Jesus continua impactando pessoas e deixando sua marca de salvação e renovação na vida de muitos. E se sua vida e morte são fatos históricos, a pergunta que permanece é: o que faremos com esse Jesus?